Se prepara porque agora vai ter o vídeo análise do terceiro episódio de WandaVision. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e acabei de assistir o terceiro episódio de WandaVision. Vamos aqui agora para aquele vídeo análise de primeiras impressões do que eu notei do episódio. Começando, é claro, antes dos spoilers severos, avisando vocês que se ainda não assistiram o terceiro episódio de WandaVision, vai lá pro Disney Plus, assiste o episódio e depois volta aqui para assistir o vídeo, porque tá cheio de spoilers. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a abertura. Cada episódio eles fazem referência a uma sitcom popular e nesse aqui as referências são a Brady Bunch. Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. Uma coisa que muda aqui em relação a essa abertura é que os quadrados da abertura de Brady Bunch eles são substituídos por hexágonos, né? Aquele formato geométrico de 6 lados que está presente muito na série, inclusive nesse episódio a gente vai falar um pouquinho dele também mais pro final. Antes de falar de outras coisas do episódio, eu queria falar também dos filhos da Wanda. Billy e Tommy nasceram e foi bem legal a gente ver a Wanda e o Visão discutindo qual seria o nome, porque a gente sabia que viriam gêmeos, mas eles não sabiam. Isso daí é uma referência também aos quadrinhos de Visão e Feiticeiro Escarlate de 1985, que um dos filhos da Wanda passa despercebido a gravidez toda, e aí quando o primeiro nasce, que ela percebe que tem mais um e que ela estava grávida de gêmeos, exatamente igual acontece em WandaVision. E nos quadrinhos, Billy e Tommy são, respectivamente, o Celery e o Wiccan. O Celery tem poderes semelhantes ao do Mercúrio e o Wiccan tem poderes semelhantes ao da Wanda. E esses poderes já começaram a se manifestar antes mesmo dele nascer na série. Quando a Wanda e o Visão estão montando o quarto do bebê, aquelas borboletas se tornam vivas quando a Wanda sente, ele tem um sentimento de borboletas na barriga, né? Ela mesma fala. E depois ela fala, eu não quis fazer isso. Então ela não entende muito bem como que as borboletas ficaram vivas e esse foi a primeira manifestação clara de poderes aí do Billy, pelo menos é o que eu acredito. Então isso mostra como ele é poderoso, ele conseguiu manifestar seus poderes ainda dentro do ventre da Wanda. A outra demonstração que eu acredito que tenha sido do Billy foi a cegonha. A cegonha também pode ter vindo como um aviso de que, ó, o momento é agora, seu filho vai nascer, seus filhos vão nascer, não tem como você adiar mais isso. A Wanda fica tentando a todo momento fazer com que a cegonha suma, né, pra Monica Rambeau não ver essa cegonha, só que ela não consegue. Então realmente foi um aviso de quem está fazendo esses bebês, de quem está querendo que ela tenha esses bebês, ou foi um aviso aí do universo, tipo o símbolo de bebê está chegando, ou foi o próprio Billy que enviou a cegonha e falou, mãe, é agora, é a hora, para de enrolar, a gente quer sair. E a terceira foi quando começa a chover dentro da casa ali, que a Wanda e o Visão, eles estão ali no meio, eles não sabem o que está acontecendo, e aí tudo complica, ela não consegue fazer parar, e eles ficam escondidos ali embaixo da água até que para de chover. Aqueles momentos em que a Wanda estava tendo contração, ela não controla os poderes dela e aí por isso que as coisas começam a girar, então isso não foi Billy. Quando a Wanda sente as dores do parto, ela perde um pouquinho o controle e as coisas que acontecem ali são por conta dela, então aquele apagão no bairro todo, os momentos do quadro girando e tudo mais, aquilo ali foi a própria Wanda. Ainda falando do quadrinho Visão e Feiticeiro Escarlate de 1985-86, ali tem bastante coisa desses quadrinhos desse episódio na série toda, porque é a fase dos quadrinhos que mostra os dois tentando morar junto como cidadãos comuns, então tem várias referenciazinhas legais ali, se vocês quiserem ler, recomendado. Agora que os bebês já nasceram, vamos passar aí para as outras coisas que aconteceram nesse episódio, começando pelo comercial, mais um comercial da Hydra, e como meu irmão havia me alertado já nos 2 primeiros episódios nesse, parece que tudo o que o comercial fala são recados para Wanda, né? E esse terceiro comercial aí é um comercial da Hydra, pode dar uma indicação de que a Hydra está fortemente ali dentro daquele contexto. Então a propaganda dessa vez da Hydra é aí do sabão, né? Fazer espuma na banheira, e fala ali, quando você quer sair da sua realidade, alguma coisa assim, mas não quer ir a lugar nenhum, aí você usa o sabão para você criar uma realidade sua, alguma coisa desse sentido de tipo, tá muito pesado para você onde você tá, então faz uma pausa, vive o que você quer viver ali, um momento de tranquilidade e calmaria. Então muito provavelmente é isso que está acontecendo. A gente sabe que a Wanda é a personagem que mais sofreu aí no UCM, então ela
deu essa pausa aí, e esse comercial pode indicar que a própria Hydra tem a ver com essa pausa, o que é meio preocupante, né? No final ainda falam, encontre a deusa que há em você, então pode ser também outro recadinho pra Wanda de tipo, extravase seu poder, você é muito poderosa e tudo mais. Ainda reforçando que esses comerciais têm um recadinho a mais pra gente, então vamos ficar bem esperto com esses comerciais aí, que cada episódio vai ter um já muito certo. E outra coisa também legal do comercial é que em Agents of S.H.I.E.L.D., isso aí com a ajuda do meu irmão Matheus, mandar um abraço aqui pra ele já, porque ele tá me ajudando demais nessas análises. Em Agents of S.H.I.E.L.D., o Coulson, a gente lembra que o Coulson passou ali por um tratamento de lavagem cerebral, ele acabou tendo sangue Kree inserido nele para ele continuar vivo e tudo mais, e ele em diversos momentos fala de um sabão que controlava a mente dele, então ele teve que criar o próprio sabão e tudo mais. E o comercial aí da Hydra é um sabão da Hydra, pode ser que esteja controlando a Wanda. A gente sabe que Agents of S.H.I.E.L.D. e o universo Marvel, eles têm conexão, mas eles não têm diretamente conexão. Agents of S.H.I.E.L.D. cita bastante o MCU, mas o MCU não cita nada de Agents of S.H.I.E.L.D. até o momento, então a gente não sabe quão ligado a essas coisas estão, mas é algo também para se observar. Semana passada eu tinha falado que o comercial falaria do Ultron se fosse, né, seguindo aí os traumas da Wanda. Não falou do Ultron, mas falou da Hydra mais uma vez, e o Ultron foi citado no episódio. Quando a Wanda tá olhando os gêmeos, a Geraldine, a.k.a. Mônica Rambeau, a Wanda fala pra Mônica, né, que ela também é uma gêmea, que ela também teve um gêmeo, e aí é um momento bem emocionante até, porque a gente lembra o que aconteceu com o Pietro, e a Mônica Rambeau também lembrou o que aconteceu com o Pietro. A gente vê que ela falou aquilo sem pensar muito, né, ela teve um momento de descontração ali, e acabou soltando. Ele foi morto pelo Ultron, né? E aí começou a merda toda, e aí ela tenta desfazer, tenta fingir que nada aconteceu. Isso indica que a própria Mônica Rambeau, ela estava no controle dela mesmo desde o começo. Ela não poderia falar Mônica Rambeau naquele momento, então ela inventou o nome Geraldine. Eu achava que ela estava meio perdida ali, não lembrava o que ela estava fazendo, mas aparentemente não. Aparentemente ela estava infiltrada ali, uma agente da S.W.O.R.D. infiltrada, tentando se tornar próxima da Wanda, então vivendo naquele contexto, criando uma personagem, e aí nesse momento de desatenção ela acabou soltando mais do que devia. A Wanda fica extremamente estressada, e quando a Wanda começa a dar aquela intimidada, não tem quem não recue, por mais poderosa que a pessoa possa ser, ela vai recuar de medo da Wanda. E a gente ainda nem sabe se a Mônica Rambeau já tem os poderes dela, se ela ainda vai ganhar, mas a gente sabe que ela é uma agente da S.W.O.R.D. que foi expulsa dessa realidade aí da Wanda depois de confrontá-la, lembrando que o Pietro foi executado pelo Ultron. Outra coisa que acontece nesse momento também é que a Wanda contesta o broche, o colar que a Mônica Rambeau tá usando, que é do logo da S.W.O.R.D. e a Wanda lembra desse logo, então ela já viu em outros lugares, ela tá começando a ver que tem gente tentando espionar ela aí, e isso aí vai começar a dar cada vez mais problema. E agora que a gente já tá falando aí desses momentos de raiva da Wanda, vamos também falar um pouquinho de um momento bem curioso aí, que foi um pouquinho diferente do que aconteceu já antes, que o Visão tem uma reação que a Wanda não gostaria que ele tivesse, e aparentemente ela também retrocede esse momento. Só que diferente das outras vezes que ela retrocedeu, que mostrou a fita voltando, dessa vez não mostrou a fita voltando. Então eu acho realmente que pode ter sido a Wanda. O Visão falou ali, teve uma reação que ela não gostou, começou a desconfiar de algo e ela não gostou disso, e aí alguém retrocedeu isso e não a própria Wanda, porque foi diferente, foi um corte seco e voltou de onde eles começam a ter essa discussão. Mas eu acredito que tenha sido a Wanda também, então a gente tá vendo que ela vai moldando essa realidade, e aí quando alguma coisa desagrada ela volta, ela reescreve aquele momento, só que a gente sabe que isso não vai durar, né? Alguma hora vai tudo explodir, porque ela não tem até o controle total do que está acontecendo ali dentro. Uma outra coisa interessante que a gente vê aqui é que o Herb, o vizinho do Visão e da Wanda, ele tá cortando o muro da Wanda ali, do Visão, e o Visão até fala pra ele, ô Herb, você tá cortando demais os seus arbustos aí. Ele percebe, ele fala, tá, entendi. E ele parece meio mecanizado ali, ele continua cortando. O Visão acha estranho, mas deixa passar. E isso me faz pensar, será que tem alguém tentando... Será que, sei lá, aquele espaço que a Wanda e o Visão estão é uma área mais protegida? Todo mundo tem acesso ali, mas será que ali dentro eles têm um controle? A Wanda tem um controle maior do que fora dali? Porque a gente só viu ela voltando as cenas ali dentro, né? Ele cortando, ele tentando quebrar aquele muro, e os poderes da Wanda sendo mais fortes ali dentro,
os poderes em relação a todas as outras pessoas, né, me faz pensar que aquela é uma área ali que a Wanda tá protegendo e que eles querem entrar de algum jeito para fazer algum mal a ela, mas é uma coisa aí pra gente só começar a reparar. Uma outra coisa também que eu reparei já desde aquele primeiro episódio e que agora com o corpo ficou ainda mais claro é que esse vizinho aí deles é a cara do Ross, né? Ele é o marido da Dory, como a gente viu hoje, e ele é igualzinho o Ross de Friends, uma outra referenciazinha a uma das sitcoms mais populares aí dos últimos anos. Agora também a gente já falou do Pietro, mas o que vocês talvez não saibam é que o Visão também tem uma espécie de gêmeo e ele se chama Magnum. Ele é um herói dos Vingadores que apareceu num vídeo de bastidores, é isso mesmo, num vídeo de bastidores de WandaVision, que a própria Marvel liberou. Vocês estão vendo aí a foto, ele tá lá no fundinho, é nitidamente ele. Aquele fundo ali geralmente é onde ficam os retratos de artes conceituais que vão utilizar em algum momento, e como era um vídeo de WandaVision, eu acredito que ele será utilizado ainda nessa série. O Magnum, ele também tem conexão com o Ceifador, e o capacete do Ceifador apareceu na animaçãozinha do segundo episódio de WandaVision, então é outra coisa bem interessante pra gente começar a reparar. Dito isso, vamos falar aí dos hexágonos, né? Aquela figura geométrica de 6 lados que ela aparece em todos os momentos da Wanda. Ela aparece várias vezes desde o primeiro episódio e ela pode significar duas coisas. O logo da IMA, né, que a gente já falou nesse vídeo aqui, falando que alguns agentes da IMA podem estar infiltrados na realidade da Wanda, então vai lá pra ver. Mas o que eu acredito que seja, tava conversando também com um amigo meu, Marcelo, ele também acredita que não é em relação à IMA, e o que eu acredito que seja é que esses hexágonos representam os 6 lados, número 6 aí, que também tá muito presente na série. Os relógios faltam o número 6 e tudo mais, e eu acho que isso daí é uma referenciazinha velada ao Mephisto. A gente não teve muita informação em relação ao Mephisto, mas se vocês lembram bem, num vídeo que eu gravei que eu falei que o Ralph também, o mesmo vídeo que eu acabei de falar pra vocês, tá linkadinho aqui, que eu falo que o marido da Agnes pode muito bem ser o Mephisto, nós tivemos uma outra referência a ele nesse episódio. A Agnes rapidinho fala, depois que rolou o apagão, ela fala, tudo bem, o Ralph, meu marido, ele fica melhor no escuro. Então, é outra referência de que o Ralph pode ser o Evan Peters, pode ser o Mephisto, e aí tudo daquela teoria lá que, se você ainda não viu, tá linkadinha aqui. Também assiste, porque essa teoria tá dando o que falar. Corre lá pra ver, dá uma força, já curte o vídeo. Inclusive, antes de encerrar, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo aqui também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar pros seus amigos se você estiver gostando. Também gostaria que vocês contassem pra gente o que vocês repararam do episódio que a gente deixou passar. Em outro momento que a gente vê o hexágono também é no brinco da Mônica Rambeau. Ela tá usando um brinco ali também de 6 lados, e se vocês repararem em alguns momentos aí nos cantinhos, se a gente reparar, a gente vai ver muito hexágono aí, muito 6 faltando, muito 6 em evidência. Então eu acredito que o Mephisto tá por aí mesmo, e eles estão mostrando isso pra gente desses formatos aí. Outra coisa interessante também é que quando a Mônica Rambeau começa a confrontar a Wanda, ela é jogada para fora dessa realidade, e a gente já viu um monte de carro do governo chegando. Aquilo ali é tudo SWORD. Além disso, outro detalhe importante é que no momento em que a Mônica Rambeau ela passa a parede ali, que parece pixel de TV, da realidade da Wanda para a realidade real mesmo, tem uma placa escrito Home is where you make it. Então, casa é onde você faz, né? Bem interessante, porque isso tá exatamente na entrada da realidade da Wanda. Então, pode ser outro indício aí de que ela tá fazendo a própria casa dela e tudo mais. A gente também viu, em certo momento, a Agnes e o Herbie fofocando em relação a Mônica Rambeau, e aí o Visão de novo começa a ficar meio suspeitando de alguma coisa, vendo que alguma coisa não tá muito certa ali. E isso aí pode ser só ciúminho da Agnes, porque a Mônica Rambeau tá tentando roubar o lugar dela de melhor amiga, mas pode ser uma preocupação porque a Mônica Rambeau é da SWORD e a Agnes não é da SWORD. Eles estão ali por outros motivos e eles não querem um agente de fora se aproximando da Wanda. Então eles começam a falar pro Visão que ela não tem casa, que não sei o que ela tá ali, chegou muito de repente e tal. Antes do Visão poder fazer qualquer coisa em relação a isso, a Wanda já tira a Mônica Rambeau dali, o que é preocupante porque a SWORD a gente sabe que não é malvada. O resto a gente não sabe ainda. Eu acredito que a Agnes também não é má, tudo pode acontecer. E para encerrar o vídeo a gente vai falar do Visão. O Visão, ele tá começando a achar as coisas estranhas. Na frente da Wanda, ele contestou isso e ela voltou a situação, eu acredito que tenha sido ela, para um diálogo onde o Visão não desconfiasse de nada, um diálogo que agradasse a Wanda, e aí seguiu daí. Só que
Durante essa conversa com o Herb, o Visão desconfia. No momento em que o Herb está cortando ali a cerca do Visão, ele desconfia. E o Visão também acha muito estranho quando o doutor fala que não consegue sair de cidades pequenas. Então a gente vê que o médico dele ali ia viajar e ele não consegue porque o carro quebra. Então sempre tem alguma coisa que te impede de sair dali. E o Visão também começa a desconfiar isso. Não é o acaso, é alguma coisa que impede as pessoas que estão ali de saírem dali. Será que elas estão presas? Será que as casas são celas e é por isso que o Herb e a Agnes falaram pro Visão que a Mônica Rambeau não tem casa? Porque ela não é uma presidiária? Se você não estiver entendendo nada do que eu falei é porque você não viu o vídeo de terça-feira, então vai lá assistir também. Porque a gente explica que essas casas do subúrbio aí da realidade da Wanda podem ser prisões da SWORD. E que a Mônica Rambeau ela não tinha uma casa porque ela era uma agente ali dando uma olhada. Ela foi lá conferir como é que tá o presídio aí e a galera achou ruim e deduraram ela e a Wanda acabou expulsando ela porque foi confrontada e tudo mais. Então assiste esse vídeo também que tá bem legal. Então, gente, do episódio de hoje eu acho que foi isso. Comentem aqui embaixo reforçando o que vocês viram que eu deixei passar. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. Também corre para as outras redes sociais porque lá também a gente posta coisa de WandaVision direto. No Twitter tem uma thread sensacional que a gente vai adicionando coisas ali a cada episódio. E no nosso Instagram, o IGTV também funcionando assim. Além disso, no Insta a gente tá com uma sériezinha de conheça tal personagem. E agora a gente tá falando do Billy, a gente já fez o primeiro post ali falando mais do Billy, né, do Icano. Então se você quiser ver, vai lá assistir. Na semana que vem vai sair um do Celery também, falando um pouquinho mais, porque os dois estão chegando aí em WandaVision. E a gente vai continuar essa série aí falando de personagens dos Jovens Vingadores que estão chegando no CM. Então vai lá pra ver, deixa seu curtir também e compartilha se você gostar. Então é isso, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco em mais uma semana e até a próxima. Tchau, tchau!